usar a recursividade para criar um range de números. Então, um range seria um intervalo, né? Então, desse número até esse número, por exemplo. Então, a gente tem a função aqui que ela tem o número inicial e o número final, né? Por exemplo, 1 e 5. E a gente sabe que as funções de recursividade, elas têm o caso base. Então, aqui, por exemplo, ele tem um if dizendo que se o número final for menor do que o inicial, então ele tem que retornar um array vazio, né? E geralmente esses casos base aqui, eles indicam ali o ponto de partida ali do loop, né? E inclusive até o ponto de parada dele, muitas vezes. Mas enfim, eu já falei que essas funções recursivas, elas são muito confusas, né? Eu já vi outras pessoas aí resolvendo, né? Esse exercício, por exemplo, e outros de recursão, recursividade aqui do FreeCodeCamp, e as pessoas não têm a honestidade de falar assim, nossa, isso aqui é super confuso, tal, né? Tipo, já que é um loop, a gente pode usar um for. Não tô falando pra gente ser programador medíocre, sabe? Por exemplo, ignora essa teoria aqui, deixa pra lá, tal. Não, né? Se você tem a capacidade de estudar, entender a fundo, então vai e faça. Mas se você for uma pessoa que chegou aqui nesse ponto e ficou parado, ficou preso, segue em frente. Deixa isso aqui para depois, né? A gente pode usar um for no lugar disso aqui? Vamos usar um for, né? A gente pode, como eu falei, copiar o código, jogar no ChatGPT e falar transforme num for, pelo amor de Deus. Por quê? Porque se a gente não consegue trabalhar com isso, a gente consegue trabalhar com outros loops, né? Tem outros loops, não tem só esse, não tem só a recursão, recursividade aqui, né? E eu vi aqui algumas pessoas no YouTube resolvendo, só que eles, assim, explicam meio por cima e eles não fazem nenhum console log no código. E aí a gente fica assim, nossa, mas será que eu sou muito burra, né? A pessoa entendeu, a pessoa tá lhe explicando e eu não tô conseguindo entender. Aí eu me pergunto, sabe, eu vejo a explicação deles assim tão por cima, eu fico me perguntando, será que realmente eles estão entendendo? Será que realmente eles estão sabendo o que eles estão fazendo? Ou eles só pegaram aqui, né? Porque eu peguei esse código aqui, que é a resposta que o próprio FreeCodeCamp dá. Né? Não sei se todo mundo sabe, a gente pode ir aqui obter ajuda, obter uma dica, ele vai abrir uma outra janela aqui, e aí você clica em Solutions e vai aparecer as respostas para você. Então, essa resposta é uma delas. Então, assim, eu estou analisando a resposta, porque, como eu falei, eu prefiro usar o for do que usar isso aqui. Então, aqui, caso, né, o número inicial não seja menor do que, aliás, caso o número final não seja menor do que o número inicial, então ele vai cair aqui no else. Beleza, aí aqui a gente tem uma variável numbers, que ela é igual, né, a própria execução da função, né, por isso que ela é recursiva, porque a função é executada dentro dela mesma, e aqui ele tem o número inicial e o número final menos 1. E aqui que eu falo que, assim, parece que faz sentido, só que não, porque a gente imagina assim, né, esse end não menos 1, que cada vez que o loop for passando, o número final vai diminuindo, né? Por exemplo, a gente tem um 5 aqui, então se ele vai ser menos 1, ele vai diminuindo, e aí ele vai fazendo push no array, né? E aí no final a gente tem um array aqui. Só que eu vou colocar um console log aqui, para a gente poder ver, né? Como que fica essa situação. Então a gente tem aqui o número final, e a gente vê que, olha que interessante, ele vai do 1 ao 5, né? Então, assim, não faz sentido nenhum esse end não menos 1 aqui, porque ele não está diminuindo, ele está indo do 1 ao 5. E aí a gente pode ver também o número inicial, né? Cada loop que passa, como que ele vai ficando, né? Cada push que ele vai fazendo. E olha só que interessante, é tudo 1, né? Então, assim, eu prefiro não ficar quebrando a cabeça aqui no FreeCodeCamp, tá? Porque, assim, a
que não tem o que fazer, né? A gente não tem como tirar leite de pedra. O que a gente tem aqui no FreeCodeCamp são essas explicações aqui, que, assim, eu particularmente achei que não dá para entender muita coisa, né? A não ser que seja aí talvez uma pessoa com QI melhor, uma pessoa que teve um nível educacional melhor na vida. Nessas situações até entendo, mas se nós somos pessoas comuns, eu sou uma pessoa comum, sou uma pessoa muito esforçada, e lendo isso aqui, ó, para mim isso daí nada, tá quase a mesma coisa. Procurei pessoas aí resolvendo, achei que as pessoas estão meio que fingindo que elas estão entendendo, fazem umas explicações assim muito por cima, e aí a gente fica sempre na mesma, né? Então, assim, meu conselho é utilize outros loops, o for, outros loops, né? Para as mesmas situações. A gente tem o ChatGPT para ajudar e tal. E o que deu para entender aqui, né, do Free Code Camp, né, desse exercício foi isso, né? Basicamente, assim, não tem mais o que fazer aqui. Eu peguei aqui, tem as outras soluções que também, assim, meio por cima, né? Com o método concat ali, aquelas coisas que a gente sabe que concat é para concatenar e tal. Os outros métodos a gente sabe para que serve, a gente consegue entender. Mas assim, a gente consegue de fato construir a gente sozinho uma função recursiva, acho difícil, né? Porque ele mesmo aqui não deu base pra gente, explicando ali o passo a passo, ele não deu. Então, é isso, né? Assim, não que a gente tenha que ser medíocre, mas o que a gente tem para trabalhar aqui agora, nesse momento, é isso, né? E aí eu imagino que a pessoa que está aqui fazendo o curso do Free Code Camp, ela tem outras tecnologias ainda para aprender. E se você pode usar um outro loop, né, e continuar ali progredindo nas outras tecnologias, para que você vai ficar empacado na função recursiva? Não tem necessidade, né? Utiliza outro loop e vida que segue, né? Depois, mais para frente, se você conseguir se aprofundar em algoritmos nos seus estudos, né? Aí, beleza, aí a gente se aprofunda, mas na prática, no dia a dia, assim, o que estiver resolvendo é o que está valendo.